Eu vou liberando à medida que eu for fazendo. Faltam duas, né, do cronograma que eu fiz para vocês, que é a asma e DPOC, que é uma aula só, e a outra é cuidado paliativo na emergência. Ao total, 7 aulas. O que vocês estão achando das aulas? Vocês estão conseguindo pegar bem? Como é que vocês estão achando do andamento? Vocês têm alguma coisa que vocês querem me falar para mudar algo do tipo? Suco de uva. Fechou. Em relação às fontes, são basicamente guidelines, né? Todos vocês conseguem achar tranquilamente na internet. Se vocês não conseguirem achar, vocês podem me perguntar, mandar lá no grupo que eu mando para vocês. Só o de hoje, rebaixamento do nível de consciência, que na verdade não existe guideline sobre isso. É um tema muito focado na emergência, então é basicamente o livro, que é um livro do Rose. Eu posso tentar separar um capítulo para separar, né, no PDF o capítulo para vocês leiam, então até mesmo disponibilizar o livro para o Google Drive e aí vocês dão uma olhada por lá. Mas todos os outros é a base de guideline. Em relação às provas, semestre passado eu fiz a prova aberta de vocês, inclusive vocês foram muito bem, parabéns, fiquei muito feliz. Só que agora, como a coordenação é de outra professora, né, de Nina, ela me pediu para fazer 10 questões fechadas e só 2 abertas. E ela pediu questões para outros professores também. Então, basicamente, minhas questões vão ser 2 abertas só, e eu vou mandar essas 10 questões fechadas que ela vai misturar com outros professores. Então, vocês vão ter poucas questões minhas mesmo, tá? Só para vocês entenderem, porque a dinâmica vai ser um pouco diferente. Vocês já entendem como que é a minha dinâmica, né, de prova, que eu já tinha falado para vocês. Então, pode ser que vocês tenham, né, uma dinâmica um pouco diferente nas questões, né, de todas as questões, nessa parte das questões abertas, que não serei eu que farei, só vou fazer 2. E nas fechadas, eu não sei como que vai ser a distribuição que ela vai fazer, porque outros professores também vão mandar questões. Algumas vão ser minhas, mas as minhas vão seguir o mesmo padrão, sem pegadinha, sem enrolação. Eu quero simplesmente saber se vocês sabem aquilo que eu ensinei, que é o básico, e pronto, acabou, tá? Tudo ok? E aí, como é que vocês estão sentindo chegando na trave? É suco de uva, viu, gente? Qual que é a sensação de estar quase na trave do gol? É o que todo mundo sente. Se sentisse isso, ia que ser estranho. Mas vocês vão ver que é uma transição muito tranquila. Só os primeiros dias que a gente fica um pouco deslocado, né? Porque a gente passa de ter chefe, né? De ter alguém por responder por nós, para a gente responder pelas próprias condutas, mas é algo muito tranquilo que automaticamente a gente se ajusta muito rápido. Espero que essas aulas que eu dei para vocês no 11º e 12º, vocês são a primeira turma que passa comigo com o 11º e o 12º, que ajudem vocês de alguma forma, né, para quem for dar plantão ou algo do tipo, pegar algum paciente aí na vida mesmo, né, quem vai fazer residência direto, porque às vezes vocês vão ter que complementar a renda, né, eu sei como que funciona. Então, mesmo em baixa complexidade, acaba que chega uns casos um pouquinho você não consegue controlar, né? Então, espero que ajude vocês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje são 2 aulas, tá? Edema agudo de pulmão. É uma aula tranquila, tem tempo de todas as aulas, mais ou menos, que é de 1 hora. E a outra aula é uma aula muito rápida, super tranquila, que é rebaixamento do nível de consciência. A gente vai terminar assim. Então, acaba que vai ser bem rapidinho, tá? Então, vamos começar. Edema agudo de pulmão. É literalmente se afogar. Em vez de você não ter água entrando, né? Mas você tem uma distribuição de líquidos que está errada no seu corpo e a água que deveria estar dentro dos vasos acaba saindo de dentro dos vasos e indo para o alvéolo. Ou seja, é basicamente um afogamento.
Então, o paciente se sente afogando, ele literalmente afoga em fluidos. Só que são fluidos que, em vez de ser externos, são fluidos internos. De forma geral, o edema pulmonar é uma coisa só, tá? Que é o extravasamento de líquido do vaso para o alvéolo. Isso pode ter várias causas, a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente é esse extravasamento. E aí, quando você tem esse líquido que cai dentro do alvéolo, o alvéolo é uma bolinha e ele é permeável, porque você tem que trocar, né? Tem que entrar oxigênio e sair CO2. Se você enche aquilo de água, a membrana, ela para de ser permeável. Então, o oxigênio, mesmo que ele está chegando, ele não consegue passar essa água, difundir na água e passar na membrana. Então, você não tem troca de gases, porque você tem água ali dentro e essa água não deixa que as trocas gasosas sejam feitas. Isso é a base de todo o edema agudo de pulmão, tá? Sinais e sintomas são sempre os mesmos, tá? Então, o paciente que vai te relatar dispneia, vai te relatar tosse, porque se tem fluido dentro do alvéolo, esse alvéolo vai ser estimulado para tentar tirar isso, né? Igual quando cai um corpo estranho dentro da nossa traqueia, brônquios, bronquíolos e assim vai. Então, você vai tossir para tentar tirar esse líquido. Daí vem aquela secreção que as pessoas falam que é uma secreção rosa, mas na verdade é mais uma secreção espumosa. Que é a tentativa mesmo de saída desse fluido, e algumas vezes esse fluido sai de tanto excesso de líquido que tem dentro dos alvéolos, esse fluido ele vai sair. Então, dispneia e tosse, esse escarro espumoso que eu falei, e aí o paciente ele vai evoluir com sintomas sistêmicos, tá? Se eu não tenho troca gasosa eficiente, então eu não tenho oxigênio chegando de forma eficiente. Então, mesmo que meu sangue está circulando normalmente, o oxigênio não está dentro dele, então eu provoco uma hipoperfusão de tecido. Então é como se eu tivesse um baixo débito cardíaco, mas não é baixo débito cardíaco, porque o débito cardíaco está ok. Mas como não chega oxigênio na periferia, eu tenho uma sinalização, a gente fala, ó, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Então os fatores compensatórios, eles entram em ação, então o paciente fica taquicárdico, e aí a taquicardia vai fazer com que você tenha um aumento de pressão na grande maioria das vezes, porque né, o débito cardíaco é igual para frequência cardíaca vezes volume sistólico final. Se eu aumento a frequência cardíaca, eles se multiplicam. Então, mesmo que a pressão não esteja alta, o débito cardíaco vai aumentar no total e a pressão vai acabar aumentando na maioria dos casos, tá? Em relação à ausculta, o mais comum são crepitações difusas, que é barulho de água borbulhando mesmo, porque tem água dentro do alvéolo. Quando chega o ar, o que acontece? Borbulha, é a mesma coisa de você pegar e soprar água. O que acontece? Borbulha a água. Então, é o que a gente ausculta quando a gente faz a avaliação desse paciente. E aí, algumas vezes, você pode escutar sibilos também, que é pelo edema da mucosa brônquica, porque não só os alvéolos enchem de água, o interstício enche de água, e o interstício faz parte da mucosa brônquica. Então, pode ter sibilo, crepitações difusas, e aí o paciente vai ter a apresentação da hipoxemia, que é o paciente com pele cianótica, fria, diaforese, paciente ansioso, porque você tem baixa perfusão de oxigênio, né? A perfusão cerebral, porque você não está conseguindo que o oxigênio passe entre os tecidos e passe entre alvéolo e oxigênio sangue. Então, o paciente ele vai evoluir com confusão mental, irritação, ansiedade, alterações mentais no geral. O que eu falei? Isso aqui é o edema agudo de pulmão bruto. Tá? Isso aqui é a apresentação do edema agudo de pulmão bruto. Mas a gente precisa de muito mais que isso para tratar o paciente. Por quê? Não existe só um tipo de edema agudo de pulmão. Todos eles vão gerar essa mesma coisa que eu falei para vocês. Independente do edema agudo de pulmão, a sintomatologia é a mesma, porque o motivo é o mesmo, a água dentro do alvéolo. Agora, o motivo que gerou essa água ir para dentro do alvéolo é diferente. Então, quando eu for tratar, eu tenho que tratar o quê?
além da água dentro do alvéolo, o que está fazendo a água entrar dentro do alvéolo. Então, por isso que a gente tem 2 tipos de edema agudo de pulmão. E aí, esqueçam, isso é extremamente antigo. Eu nem lembro o último guideline que trouxe isso, dos astecas lá. Esse trem de edema agudo de pulmão hipertensivo, edema agudo de pulmão cardiogênico, isso não existe, gente, tá? Isso é etiologia. Dentro de um edema agudo de pulmão, pode ser que esse edema agudo de pulmão seja por etiologia cardíaca, tá? Dentro de um quadro de edema agudo de pulmão, pode ser que a hipertensão seja um componente, mas isso não é fisiopatologia de edema agudo de pulmão. A gente tem 2 formas do líquido sair de dentro do vaso e ir para dentro do alvéolo. Vocês já sabem que a gente tem o vaso bonitinho aqui, e aí você tem uma pressão hidrostática aqui, né? Que mantém o líquido dentro do vaso. E fora do vaso, no interstício, a gente tem uma pressão oncótica. Quais são as formas dessa água sair de dentro do vaso e ir para fora do vaso, para o alvéolo? A gente tem 2. Ou eu tenho muita água, e aí eu vou distender demais aqui, então a pressão aqui dentro do vaso, ou seja, a pressão hidrostática vai ficar muito alta, porque tem muita água, muito líquido, e aí vai extravasar esse líquido por excesso de líquido, porque se eu tenho um vaso que é fechadinho e eu tenho muito líquido aqui dentro, o que ele vai fazer? Pressão. E essa pressão hidrostática maior vai fazer extravasamento de fluido. Então, a gente tem um tipo de edema agudo de pulmão que é por sobrecarga de volume, que é o que vocês geralmente associam com cardiológico, mas cardiológico não é a causa, tá? É sobrecarga de volume. Então, volume. Beleza. E a gente tem um outro tipo de forma dessa água extravasar, que é quando eu tenho uma liberação simpática muito grande por qualquer motivo. Quando você tem o sistema simpático agindo, lembra o que vai acontecer? Eu vou liberar um tanto de catecolamina. E eu vou provocar o quê? Catecolamina vai provocar vasoconstrição. Porque lembra remotamente do rolê de luta e fuga? Quando você precisa fugir, você precisa de energia nos órgãos vitais mais importantes. Então, você faz uma vasoconstrição sistêmica para injetar esse sangue, principalmente para os órgãos que você vai precisar para fugir, né? Então, não estou falando que é isso, estou falando só para vocês entenderem. Então, quando você tem uma resposta simpática a algo, o sistema simpático domina o processo, ele vai liberar catecolamina que vai fazer vasoconstrição. Lembra do vaso? O vaso está aqui. Aqui ele não tem excesso de água, mas se eu faço vasoconstrição, o que eu faço? Eu diminuo o calibre do vaso. Então, mesmo que a quantidade de líquido aqui dentro tá a mesma, mas a pressão tá maior. Por quê? O vaso diminuiu de tamanho por vasoconstrição. Então, esse líquido, como eu estou fazendo muita pressão aqui agora, ele vai extravasar, mesmo que eu não tenha sobrecarga de volume. Então, na verdade, isso é uma disvolemia. Então, ele não tem alteração de volemia. A volemia, ela só está no local errado. Por quê? Pela vasoconstrição. E aí, quando a gente tem uma vasoconstrição muito importante, além de você comprimir vasos periféricos, você vai comprimir também artérias centrais. E um dos grandes problemas é o aumento da pós-carga. A vasoconstrição periférica, vocês entendem muito bem. Mas a chave do processo aqui é o aumento da pós-carga. Por quê? A pós-carga, o que é? Você tem o ventrículo esquerdo que vai ejetar sangue para a aorta, para esse sangue sair e ir para o corpo. Então, o ventrículo esquerdo, ele tem que fazer uma pressão maior do que a pressão da aorta para o sangue fluir. Lembra, o sangue vai de menor pressão para maior,
de maior pressão para menor pressão. Então, quando o ventrículo ele faz a sístole, ele faz aquela compressão, ele aumenta a pressão para fazer o quê? O líquido escoar pela aorta. Quando você tem essa vasoconstrição muito intensa, a aorta ela também está o quê? Vasoconstrita. Então, se eu tenho uma aorta que está vasoconstrita, o que ela está fazendo? Ela está apertando aqui. Se ela está apertando aqui, o que ela está aumentando dentro dela? Pressão. Se ela está aumentando a pressão, o ventrículo esquerdo vai ter que agora trabalhar muito mais para conseguir vencer essa pressão. Só que ele tem um teto de o quanto ele consegue se esforçar para comprimir mais para mandar isso de uma forma aguda, né? Ele não é algo crônico. Ele é um ventrículo normal que do nada está tendo resistência do líquido sair porque a aorta está comprimida. Então, quando a aorta faz essa compressão, ela não deixa o sangue sair porque aqui tem mais pressão que no ventrículo. Então, eu aumento a pós-carga. Então, além de eu ter um aumento de pós-carga, então o líquido ele não sai, ele fica no VE. Se ele fica no VE, onde é que ele vai transbordar aos poucos? Ele vai voltando, né? E onde é que ele vai transbordar aos poucos? No pulmão. Além de eu ter uma vasoconstrição dentro do pulmão, que vai fazer com que o vaso diminua de tamanho, mesmo com o mesmo volume, eu tenho uma pressão maior aqui que vai fazer a água extravasar. Vocês entenderam? Essa parte que isso é a base da fisiopatologia. A partir daqui é fácil. Entenderam? Sim. Fechou. Então, basicamente é isso, tá? A gente tem dois tipos de edema agudo de pulmão. Um provocado por sobrecarga de volume, que eu já expliquei para vocês, e o outro provocado por excesso de efeito simpático. Essas são as duas fisiopatologias que podem acontecer para ter o aumento da pressão hidrostática, o líquido sai de dentro do vaso, igual nessa primeira figurinha aqui, e vai para dentro do alvéolo. Beleza, encheu o alvéolo de água, o que aconteceu? Edema agudo de pulmão, que é aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Mesmo sendo mecanismos diferentes, eles vão gerar a mesma coisa. O mesmo sintoma, a mesma apresentação, mas são mecanismos completamente diferentes, tá bom? Beleza. Então, aqui essa primeira imagem é só mostrando, né, essa relação de pressão hidrostática e oncótica, o que acontece, essa inversão para ter o extravasamento, né, para o alvéolo. E aqui a segunda imagem é mostrando o aumento dessa pressão até ela chegar a fazer edema intersticial e depois o edema agudo de pulmão. Para a gente ter edema agudo de pulmão, e vocês não precisam saber, vocês nunca, e a gente nem mede, não tem como medir isso, tá? É maior que 30 milímetros de mercúrio. Só deixei aqui por tabela, vocês não precisam saber não, tá? Beleza. Então, de forma geral, se forem para vocês pensarem, se eu tenho edema agudo de pulmão por sobrecarga de volume, o que eu preciso fazer? Tirar o volume. Ponto. Se eu tenho uma sobrecarga simpática, o que eu tenho que fazer? Combater o sistema simpático, os efeitos do sistema simpático. Tá vendo que o tratamento é completamente diferente? É a mesma apresentação. O paciente vai chegar do mesmo jeito. Só que, se for por sobrecarga, você vai ter que tirar líquido. Se for por sistema simpático, não adianta você tirar líquido. Muito pelo contrário, o paciente pode piorar porque ele pode ficar hipovolêmico, porque a volemia dele está normal. O que está alterado é o sistema simpático. Então, você vai ter que combater os efeitos do sistema simpático. Então, beleza. Então, o edema pulmonar agudo por sobrecarga de volume, ele é relacionado com hipervolemia. Já falamos, tá? Essa imagem é dividida em duas, porque é basicamente o que acontece de fisiopatologia. Se vocês quiserem, podem tirar a print, ficou um pouquinho desconfigurado aqui, mas assim, eu não vou entrar nas nuances de o que entra, o que sai, confusão, LGD, é só para vocês entenderem. Tirei print dessa foto, mas eu vou mandar o slide também.
E do outro lado, a gente tem um edema agudo por resposta simpática intensiva, que é o que eu falei para vocês. O paciente não tem hipervolemia, ele tem uma disvolemia. O volume está alocado no local errado, mas ele não tem excesso de líquido. E como que a gente dá diagnóstico de edema agudo de pulmão? A gente vai dar o diagnóstico pelos sintomas, ou seja, por essa imagem aqui, por esses sintomas, o diagnóstico é clínico, tá? E por ultrassom. E aqui o ultrassom, ele é muito melhor que qualquer outro exame para identificar edema agudo de pulmão, tá bom? Então, vocês precisam fazer ultrassom pulmonar nesse paciente. O POCUS, ele tem uma sensibilidade de 94%, com especificidade de 92%, você faz na beira do leito, super rápido, já consegue identificar e dar o diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico é fechado rápido aqui de edema agudo de pulmão. E o que a gente vai ver? Líquido. O pulmão está todo cheio de líquido. Os alvéolos estão todos cheios de líquido. Então, quando você passar o ultrassom, você vai ver linha bem tudo. O que seria o normal? Linha A. Quando você passa o ultrassom e vê linha bem tudo, quer dizer que está tudo congesto. Então, você identificou que você tem líquido nesse pulmão inteiro. Junto com aquela sintomática, você dá o diagnóstico de edema agudo de pulmão. Fácil. Clínica mais ultrassom. Vocês podem pedir raio-x, mas é baixa, pode falsear por inúmeras outras coisas, os outros exames também não vão te ajudar muito para diagnóstico, não. Basicamente, clínica mais ultrassom. Beleza? Beleza. Então, até aqui a gente sabe o que é edema agudo de pulmão, sabe que você pode ter duas formas de acontecer o edema agudo de pulmão e já sabe como diagnosticar. Clínica mais ultrassom. Ponto final. Ai, gente, desconfigurou demais. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer nesse trem aqui. Que bosta. Saco. Cadê o trem? Fazer os negócios. Enfim, deu bug no sistema. Quanto comemos? Não. Ai, meu Deus. Não vou saber mexer. Vamos continuar desconfigurados. Que saco. Mas vamos lá. Então, vamos ao perfil. Então, a gente tem um perfil que é por resposta simpática e ele tem um nome. Toda vez que vocês virem um paciente com edema agudo de pulmão por resposta simpática, isso chama escape. S de simpático, escape. Então, edema de pulmão do tipo escape. Ponto final. Esse é o nome. Lembra, S de simpático. Quando você tem um edema agudo de pulmão por sobrecarga de volume, isso tem um nome, que é FOSP. Então, você tem dois tipos de edema agudo de pulmão. O escape, que é por resposta simpática, lembra do S, e o FOSP, que é por sobrecarga de volume. E como é que você vai diferenciar os dois sem que o tratamento é diferente? Porque os dois, eles acontecem de forma diferente. Apesar do no final ser igual, a apresentação ser igual, o caminho que acontece até chegar ao edema agudo de pulmão é diferente. Vamos falar do que vocês conhecem mais, que teoricamente é o cardiogênico, que não é cardiogênico, que é por sobrecarga de volume. Geralmente, esse paciente ele tem alguma condição que gera acúmulo de volume. Por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada. O paciente vai acumulando líquido, até que esse líquido estoura a tampa e o paciente evolui edema agudo de pulmão. Pode ser uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo.
por causa de uma miocardite, por conta de uma síndrome coronariana aguda, que fez uma parede ele inteira parar de funcionar. Então, o débito cardíaco vai diminuir, e aí ele vai acumular líquido, né, de forma mais gradual e pode gerar uma hipervolemia. Pode ser paciente DRC dialítico. DRC dialítico não tem diurese. Se ele não está fazendo a dieta correta, ou se ele passa do dia de fazer a diálise, ele tem acúmulo de líquido. Então, qualquer paciente hiperdinâmico ou hipervolêmico, ele vai ter características crônicas disso. E a própria clínica do paciente. O paciente que tem sobrecarga de volume, ele vai ter edema de membro inferior, ele vai ter turgência jugular, ele vai ter, pode ter alteração de diurese, ele pode ter ascite, ou seja, sintomas de sobrecarga de volume. Não é só o pulmão que está cheio de água, não. Está tudo cheio de água. E um dos lugares que tem água é o pulmão. Então, você tem um processo mais gradual. O paciente vai falar para vocês que ele estava com falta de ar e essa falta de ar foi piorando até chegar nesse ponto que ele está agora, tá bom? Então, esse paciente, ele é mais gradual, geralmente associado com doenças crônicas, e ele vai te falar que foi um processo gradual. Beleza. O escape, não. Você não tem uma resposta simpática o tempo inteiro, correto? Geralmente, o que acontece? Você tem algum gatilho, esse gatilho vai estimular o sistema simpático que vai fazer pá, de uma vez. Então, de uma vez, você tem uma sobrecarga simpática, libera aquele tanto de catecolamina, faz uma vasoconstrição e do nada, o paciente começa a desenvolve o edema agudo de pulmão. Então, aquele paciente vai virar para você e vai falar assim, eu estava bem. Não tem, ou o paciente não tem nada, ou o paciente teve uma isquemia e provocou isso de forma aguda. Ou seja, algum gatilho do nada fez essa liberação simpática e ele, em minutos a horas, ele vai de normal, igual eu estou aqui com vocês, para edema agudo de pulmão franco. Então, é um negócio rápido. É o quê? Sistema simpático. Então, é rápido. Então, a apresentação, esse desenvolvimento é crucial para vocês entenderem qual que é o tipo desse paciente. E aí, é aquele paciente que está seco, geralmente. É aquele paciente que não tem edema de membro inferior, não tem turgência jugular. Você faz ultrassom, eu vou falar sobre isso. Você faz ultrassom, a veia cava dele está normal, não tem acúmulo de líquido em outros órgãos. O único lugar que está cheio de água é o pulmão. Por quê? Você tem uma vasoconstrição importante dentro do pulmão e você tem uma pós-carga muito aumentada pela vasoconstrição da aorta. Esse paciente, ele não tem problema de excesso de volume. Inclusive, muitas vezes ele pode ser até hipovolêmico. Você vai ter que evidenciar isso no ultrassom e no exame clínico. Mas o problema dele não é volume, é vasoconstrição periférica e vasoconstrição arterial central, pós-carga. Entenderam até aqui a diferença? Fechou. Então, vamos para o BO, para a turbulência do escape. Escape, sistema simpático, edema pulmonar agudo com choque simpático, liberação maciça de catecolaminas. Então, aqui, é um espiral. Gente, é um espiral da morte esse negócio. Se você não interferir, ele não vai parar. Ele só vai piorar e o paciente vai morrer por hipoxemia, tá? Então, a gente tem que reconhecer o escape, porque você pode fazer o que for, você pode fazer 10 mil furosemidas, só vai matar o paciente mais rápido. Mas se você não interromper, não contrabalancear o efeito do sistema simpático, da vasoconstrição, ele vai morrer, é fato, tá? Então, aqui, começando, a gente tem a ativação simpática, né? E essa ativação simpática vai fazer o quê? Vasoconstrição. Essa vasoconstrição não é só no corpo e no pulmão, ela também é na aorta. E aí a aorta fechadinha vai fazer o quê? Aumento, segue a setinha. Aumento de pós-carga. Se eu tenho aumento de pós-carga, o meu coração não consegue mandar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, eu tenho uma falência cardíaca aqui.
E isso vai fazer com que o fluido, que o sangue, ao invés de sair pela aorta, ele comece a voltar. E aí ele vai voltar, e aí a gente vai ter acúmulo de líquido nos pulmões, além da vasoconstrição dentro do próprio pulmão. Se eu tenho essa vasoconstrição aqui e esse tanto de líquido que está voltando, ele vai extravasar para dentro do alvéolo. E aí eu vou ter uma função pulmonar prejudicada, porque eu tenho coluna de líquido entre a membrana. Se eu tenho coluna de líquido, então eu não tenho como passar oxigênio. E aí o paciente vai evoluir com o quê? Se você está sentindo que está afogando, não sei se alguém aqui já teve essa sensação, mas quando você sente que você está afogando, você entra em desespero. E quando você entra em desespero, quem é que ativa? Sistema de luta, não é? Então, você já tem um sistema simpático que está louco. O que você vai fazer? Você vai ficar agitado e com dispneia. E o que a agitação e dispneia provoca? Mais ativação de sistema simpático, mais liberação de catecolamina. Por isso que é um ciclo vicioso. Você entra nele, você não para, porque um abastece o outro, tá? E aí, né, no meio do caminho, você pode ter, além desse edema agudo de pulmão, no sentido de disfunção pulmonar por coluna de líquido, essa pós-carga muito alta vai fazer com que o coração não funcione direito, porque ele não está conseguindo mandar sangue, né? Então, você tem uma falência cardíaca. Então, algumas vezes, o paciente vai evoluir com necessidade de inotrópico. Algumas vezes, tá? Você vai avaliar isso pelo ultrassom e pelos sinais de choque do paciente. Se o paciente tiver sinais de choque, esse choque é cardiogênico. Um paciente com edema agudo de pulmão com sinal de choque é cardiogênico. Você faz ultrassom, você vai ver. Porque a pós-carga está tão alta que o débito não está conseguindo mandar. Então, você sente a dobuta ali para estimular mais a contração do VE para ver se ele consegue vencer essa resistência. Além do tratamento do edema agudo de pulmão mesmo, que nós vamos falar. Então, aqui embaixo tem, tá? Isso que eu falei para vocês, que é uma pós-carga extrema, uma vasoconstrição arterial violenta pelo estímulo simpático, e ela vence a balança da capacidade do VE. Então, mesmo que a força máxima que o VE conseguir, ele ainda não vence essa pós-carga. E aqui do lado é basicamente a mesma coisa que eu falei para vocês, tá? Aumento abrupto do tônus simpático, redistribuição de líquido, disvolemia. Nem sempre o paciente tem hipovolemia, na verdade, a minoria dos pacientes tem hipervolemia, que gera esse estresse pulmonar com aumento da permeabilidade microvascular, com extravasamento do líquido, e isso vai retroalimentar o processo, gerando instalação abrupta de rápida evolução de edema agudo de pulmão, tá bom? Então, esses pacientes, o grande problema deles é a disvolemia, a redistribuição vascular. A hipervolemia, em casos onde o paciente, por exemplo, ele já tem uma hipervolemia que já é dele, e por algum motivo ele desenvolveu um escape. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é um paciente que já tinha uma hipervolemia por algum motivo. Então, talvez, se você tirar um pouco de volume dele, você até ajude o paciente. Mas não é a fisiopatologia básica, entendeu? Fisiopatologia básica do escape não tem hipervolemia. Não quer dizer que um paciente que tem insuficiência cardíaca crônica, que já é um paciente hipervolêmico, não possa desenvolver um escape. Não quer dizer que um paciente desse dialítico que tem uma hipervolemia não possa desenvolver um escape. São coisas diferentes. Mas, se o paciente tiver algum grau de hipervolemia, mesmo não tendo nada a ver com a fisiopatologia do escape, do edema agudo de pulmão, talvez esse paciente precise tirar um pouco de volume, porque é uma coisa a mais. Entenderam? Eu estou falando entenderam porque vocês entenderam o raciocínio. Beleza. E como é que a gente trata?
a gente tem os 4 princípios de ouro de tratamento. E aqui é tratamento do escape, tá? Sistema simpático. O que você faz para controlar o sistema simpático? Você vai contra os efeitos do sistema simpático. Qual que é o principal efeito que eu refalei aqui? Alguém fala para mim? Qual que é a principal fisiopatologia que eu refalei do sistema simpático? Aumento de pós-carga. Sim, mas o que provocou isso? Resistência. Vasoconstrição. Vasoconstrição é o oposto de quê? O que é o oposto de vasoconstrição? A vasodilatação. É isso, meus amigos. O escape, a gente trata vasodilatando esse cara até a alma, porque a gente faz contra-efeito. Não tem como eu ir lá no sistema simpático e falar desliga. Eu não consigo fazer isso. Então, o que eu consigo fazer é ir contra o efeito dele para eu parar o ciclo vicioso. Então, existem 2 únicas coisas que são o tratamento de edema agudo de pulmão do tipo escape. Cortar o efeito dele com vasodilatador. E o segundo, a água que está dentro do pulmão, ela já está dentro do pulmão. A gente tem que tirar essa água de dentro do pulmão. Porque enquanto a vasodilatação acontece, você não vai ter mais extravasamento. Mas o que já foi extravasar tem que sair. Então, a gente consegue isso com pressão. Então, eu vou pressionar, eu vou dar pressão dentro desse alvéolo para a água. Lembra que líquido vai de maior pressão para menor pressão. Eu vou dar pressão, eu vou pressurizar esse pulmão para ali ficar muito hipertenso e a água sair de dentro do alvéolo e voltar para dentro do vaso. Então, as bases do tratamento do escape é VNI, pressurizar o pulmão, e vasodilatação para cortar o efeito simpático, e aí eu paro aquela cascata do ciclo vicioso. Beleza. A gente tem evidência, gente, é um negócio tão bizarro, que você tem redução de mortalidade de 76% com VNI. Se você fizer só VNI no paciente e não fizer mais nada, você já reduz em 76% o risco de morte dele. É bizarro. É um negócio que você resolve em minutos a horas. E o paciente que chegou morrendo em insuficiência respiratória franca sai de alta em 3 horas. Então, é bizarro. Então, a primeira coisa que a gente faz é coloca esse paciente no VNI. A gente vai colocar aqui, tem tudo certinho as pressões para vocês, tá? Geralmente eu faço CPAP, e aí eu inicio com doses menores, tá? De pressão. Geralmente eu inicio com 8, e aí inicio. Por quê? Você tem uma máscara que tá aqui, e ela vai fazer uma pressão. Então, é o ar como se estivesse dando uma lufada de ar muito forte na sua cara. O paciente já está agitado. Quando você coloca essa máscara aqui, ele vai do nada recebendo aquele tanto de ar. Então, vai com calma. A gente coloca o mínimo inicialmente e deixa ele acostumando. À medida que ele vai acostumando, você vai aumentando essa pressão até o máximo de 20. A gente coloca 20, a gente supita o pulmão de ar. De pressão, perdão. Eu faço o máximo de pressão que eu consigo, o máximo que essa máquina vai dar, porque eu quero tirar todo o líquido de dentro para fora. Então, deixo o paciente na maca aqui, coloco a VNI, você pode fazer esse papo, bipap. Eu geralmente faço papo, que é mais fácil pelo respirador. Coloco uma pressãozinha de 8 ali. Ele já está agitado, mas aí ele vai tolerando. À medida que eu vejo que ele está tolerando bem, isso é do lado dele. Não é, vou esperar 20 minutos, 30 minutos, não. É do lado. Tô vendo que ele tá bem. Eu vou aumentando. Ele começou a queixar um pouco mais, eu dou uma segurada naquela pressão. Eu vi que ele aliviou mais, eu vou aumentando até chegar no máximo. E deixo no máximo. Então, é importantíssimo que você chegue na dose de pressão, no marco de pressão máximo para conseguir dar o máximo de pressão, que é essa figura aqui do lado, tá vendo o que acontece? Aqui colocou o CPAP, tá? Mas o BIPAP e o CPAP vão fazer o mesmo processo.
O CPAP ele vai fazer essa pressão ao redor aqui e vai empurrar o líquido de dentro do alvéolo para fora do alvéolo. Isso tem efeito imediato. O paciente, ele melhora imediatamente. Apesar do ciclo não ter sido quebrado ainda, é como se ele estivesse desafogando, porque você está tirando líquido dentro do alvéolo dele. E além de você tirar líquido de dentro do alvéolo, quando você faz pressão positiva dentro do pulmão, automaticamente você diminui pós-carga também. E também, como ele vai ter uma sensação de melhora, porque você está tirando líquido, então você está conseguindo trocar oxigênio, ele automaticamente vai ficar mais tranquilo. Então, aquele fator lá de estresse, ansiedade, dispneia, que vai piorar o sistema simpático, também vai melhorar. Então, aqui não é só sintomatologia e só tirar líquido do alvéolo. Aqui você vai diminuir pós-carga e diminuir a ansiedade e dispneia do paciente, que fazem parte da fisiopatologia do escape. E o outro pilar é a vasodilatação. Você vai, com vasodilatação, diminuir pré-carga e aumentar pós-carga. Mas, meus amigos, não é nitroglicerina a 5 ml, não. Doses baixas, e é nitroglicerina que nós estamos falando, não é nitroprusiato, tá? É nitroglicerina, sempre. Tridil. Não tem outra hipótese. Um paciente com edema agudo de pulmão é tridil. Na redução da pós-carga, inicialmente em doses pequenas, que é o que vocês veem as pessoas fazendo, que não serve de absolutamente nada, você só tem venodilatação. Lembra o que eu falei? Qual que é o problema? Aumento de pós-carga. Para você ter diminuição de pós-carga por vasodilatação da aorta, você tem que dar uma paulada, mas uma paulada violenta, tá? E aqui tem as doses que vocês vão fazer. Então, a gente faz um ataque de nitroglicerina de 1.000 a 2.000 microgramas em 2 minutos. Isso dá 1.000 microgramas, dá 240 ml da solução. Você vai preparar a solução lá bonitinha, do tridil, normal, igual vocês preparam, né? Que é 10 ml em 240, normal. E aí você vai fazer 240 ml em 2 minutos dessa solução. Puft! É dose cavalar, literalmente. E aí, depois de você terminar esses 2 minutos, você vai começar a etapa de infusão. Você vai iniciar essa etapa de infusão entre 100 e 300 microgramas e você vai aumentando gradativamente até chegar a 800 microgramas. E a pressão? A pressão, na verdade, ela é uma consequência do escape, porque se eu tenho liberação de catecolamina, vasoconstrição, automaticamente eu aumento a pressão. Então, esses pacientes, por via de regra, eles são hipertensos. Eles só são hipotensos se eu tiver um choque cardiogênico associado. Que eu falei para vocês essa hipótese lá por falência, porque você não consegue mandar sangue, né? Então, você tem uma queda do débito cardíaco. Mas, em via de regra, eles são hipertensos porque você está todo vasoconstrito. Então, a queda da pressão não nos importa. Meu objetivo aqui não é diminuir pressão. Eu não estou nem aí para a pressão. A queda da pressão é um efeito colateral da medicação e um efeito de que o ciclo vicioso está sendo quebrado. Obviamente que eu não quero deixar esse paciente hipotenso. Então, eu vou fazer a dose de ataque e depois eu vou iniciar a manutenção. Quando esse paciente, para passar ali, cair para uma pressão sistólica abaixo de 140 e ele tiver melhora dos sintomas, eu começo a diminuir agressivamente também a dose. Do mesmo jeito que é tudo muito rápido para iniciar, também tudo muito rápido para cair. Então, quando você quebra o ciclo vicioso, o paciente ele normaliza muito rápido. Então, quando ele normaliza muito rápido, você vai tirar tudo isso também muito rápido, tá bom? Então, à medida que você tem a resolução do quadro, que é uma pressão sistólica menor de 140 e melhora dos sintomas do paciente, você vai fazer uma redução imediata, né, gradativa da nitroglicerina, para não fazer com que o paciente faça hipotensão.
Entenderam até aqui o tratamento do escape? Beleza. E aí, a gente sempre vai fazer uma avaliação da hemodinâmica. Lembra que eu falei para vocês que alguns pacientes, qualquer pessoa, todos nós aqui podemos ter edema agudo de pulmão por escape, só a gente tem um gatilho de liberação simpática. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com DRC, pacientes com várias coisas também podem ter o escape. Só que esses pacientes, eles geralmente já são hiperdinâmicos. Então, a gente inicia o tratamento para o escape e a gente sempre vai avaliar como que está a volemia desse paciente. E também se ele já tem algum sinal de choque cardiogênico. Porque o próprio escape, pelo aumento da pós-carga, que provoca falência cardíaca, pode gerar choque. Então, quando o paciente chega para vocês, sem hipervolemia, você passou o ultrassom, viu que o ultrassom não tem veia cava aumentada, viu que o paciente não tem edema de membro inferior, viu que o paciente não tem indulgência jugular, ascite, nem nada disso, não tem sinal de hipervolemia, ou seja, vocês vão fazer a nitroglicerina e a VNI, se ele tiver boa perfusão, né? Furosemida, menos, aqui ó, menos, vocês não vão fazer furosemida. Agora, se o paciente não tem hipervolemia, mas já está com sinais de má perfusão, de choque cardiogênico, além do vasodilatador, mesmo, o paciente está chocado, eu vou usar vasodilatador? Vai, amigo, porque você precisa parar o sistema. Só que aí você vai entrar com inotrópico junto, porque aí você vai fazer com que o coração aumente a força de contração ali na chibatada, para ele conseguir vencer essa força e gerar débito cardíaco, porque o choque vem da falta de força do VE de vencer a pós-carga. Então, você precisa entrar com vasodilatador. Você vai entrar com vasodilatador mesmo o paciente chocado. Só que, além disso, você vai entrar com inotrópico, vai fazer a VNI e, como eu falei, ele não tem hipervolemia. Se ele não tem hipervolemia, você não vai fazer furosemida. Furosemida é negativo, tá bom? Beleza. Agora, se o paciente tem hipervolemia, por algum motivo, é um paciente com insuficiência cardíaca que desenvolveu um escape, por exemplo, só que ele tem sinais de hipervolemia, não é aquele volume exorbitante, né? O quadro clínico dele foi bem claro, foi agudo, ele não teve um processo clínico, ele está hipervolêmico, mas o quadro dele foi agudo. Então, se foi agudo, foi escape. Então, provavelmente ele estava hiperdinâmico e alguma coisa fez a liberação simpática. Esse paciente, por estar hiperdinâmico, ou seja, edema de membro inferior, ascite, urgência jugular, VCI, veia cava alargada, tudo isso vai te mostrar que esse paciente tem hipervolemia. Então, além disso que eu falei para vocês, aí sim vocês podem fazer furosemida, porque vocês estão documentando que associado ao escape ele tem uma hipervolemia. Beleza. Agora a gente vai falar da sobrecarga de volume, que é o FOSP. Esse é o cardiogênico, né? Que vocês estão acostumados, mas não é cardiogênico. Igual eu falei, é sobrecarga de volume. Tudo que gere sobrecarga de volume pode fazer edema agudo de pulmão. Então, paciente com disfunção renal, TRC dialítica, por exemplo, que não está tendo diurese, ou não foi na diálise no tempo certo, ou então está fazendo dieta errada, ele vai ficar hipervolêmico e pode fazer um edema agudo de pulmão. Um paciente até com hipertensão arterial, que está com um volume muito grande dentro da artéria, ou seja, só hipertensão arterial, não tem nada a ver com o coração, pode fazer um edema agudo de pulmão. Pacientes cardiopatas, ele entra todas as cardiopatias, ele pode fazer um edema agudo de pulmão cardiogênico, né? Só que tudo isso é crônico, não tem nada que é assim, ó, aconteceu. Não é assim. Ele tem fatores crônicos associados, tá bom? E aí ele vai ter no exame físico, ele tem esses outros componentes, né? Você vai ver que ele tem sinais de hipervolemia. E aí você vai ver o que pode ter descompensado. O paciente não tomou
né? O parente ou a própria pessoa vai te falar, ou ela tá com uma adesão medicamentosa, ou a alimentação dela mudou alguma coisa, ou o paciente não fez diálise, ou tomou muita água, ou teve uma infecção, por exemplo, que descompensou uma insuficiência cardíaca, né? E fez com que o coração tivesse mais dificuldade de trabalhar pela infecção, e aí acabou descompensando, juntando líquido. E aí você vai ter toda essa história. E essa história vai te dar o diagnóstico de FOSP. E aí sim, você vai, com certeza, usar furosemida. Contudo, entretanto, todavia, esse paciente, um dos pilares dele o principal pilar dele é a hipervolemia. Mas vocês entendem que ele está com edema agudo de pulmão? Então, esse paciente, você vai fazer VNI para esse paciente da mesma forma, você vai tentar diminuir pós-carga dele da mesma forma, só que em doses menores, porque aqui você não tem um sistema simpático que está ativado. Você vai tentar diminuir essa pós-carga para facilitar a saída de líquido ali. Então, você vai usar vasodilatador, você vai usar a VNI, mas esses vão ser adjuvantes do processo. Mas a base do processo aqui é a retirada de líquido. Então, no FOSP, retirada de líquido com furosemida ou diálise, se for necessário, é a base, junto com a VNI, que vai retirar esse volume que está dentro do pulmão, e aí o vasodilatador vai ser um adjuvante. Lembra que no escape eu falei que vocês podem usar a furosemida como um adjuvante, se o paciente tiver hipervolemia? O tridil aqui, no caso, também é um adjuvante. Você vai usar para todos, só que em doses menores, mas não é o foco do tratamento, não é a base do tratamento. Você vai se importar mais em retirar líquido e fazer VNI nesse paciente do que usar tridil. Entenderam, meus amigos? Que nós vamos começar o caso clínico agora. Leiam esse caso clínico aí. Não, doido. Você lê em voz alta, não, Marcos. Só para vocês lerem, eu vou ler com vocês, mas só para vocês. Então tá, vamos lá. Vocês já leram, né? A figurinha ficou em cima aqui, mas não vai atrapalhar, não. Paciente Wagner Moura, esse aqui do lado é Wagner. Deu entrada no departamento de emergência. A gente não chama de pronto-socorro, viu, gente? É departamento de emergência. Pronto-socorro é coisa de gente antiga. Ou a gente tem departamento de emergência. Então, igual, não existe medicina de urgência e emergência. É medicina de emergência. A residência chama-se medicina de emergência, tá? Paciente Wagner Moura dá entrada no departamento de emergência, relatando que estava em casa, de boa, tranquilinho, tinha nada. E aí ele teve uma crise de ansiedade porque ele brigou com a namorada dele. E aí depois dessa crise de ansiedade, ele começou a sentir uma falta de ar grande. Aí ele ligou para o SAMU. O SAMU chegou lá, ele realmente estava com essa dispneia, estava sudoreico, estava com taquicardia, estava com um pouco de esforço respiratório, mas além disso ele estava desaturando. Eu não coloquei aqui, mas ele estava saturando 80 em ar ambiente. Até essa história da dessaturação aí, inicialmente parecia um caso só de crise de ansiedade, né? Mas ele estava dessaturando. Aí o SAMU colocou uma MAF, foi aumentando, chegou até 10 litros e ele ficou saturando 94, apesar de ainda estar taquipneico, com dispneia e sudoreico e com esforço respiratório. Quando ele chega para você, os dados vitais que são passados, ele está com pressão de 190 por 80, uma frequência cardíaca de 125, uma frequência respiratória de 32, uma saturação de 94 às custas da MAF a 10 litros, e o choque index dele, calculando a frequência cardíaca dividindo pela PA, está dando 0,6, ou seja, choque index ok. Aí você já pega
A ausculta vai fazer a avaliação desse paciente, obviamente, né? Vai monitorizar o paciente e vai fazer a avaliação. Vocês lembram? Eu dei aula de semiologia, de respiração para vocês. Vocês fazem primeiro topografia, paciente com dispneia, taquipneia, esforço respiratório, dessaturação, trato respiratório inferior. E aí vocês vão fazer a semiologia. Na semiologia, vocês viram que esse paciente estava com hiperpneia. Vocês lembram o que é hiperpneia, né? Não vou falar, porque se eu falar, eu vou ficar puta com vocês. Vocês lembram o que é hiperpneia, que eu falei 1 milhão de vezes. Esse paciente estava com hiperpneia, aí você auscultou o paciente estava com crepitação difusa, e aí você fez o 5º passo da semiologia, que é a sonação. Quando você passou o ultrassom na beira do leito, esse era o padrão difuso, linhas B difusas. Então, você chegou a um diagnóstico sindrômico desse paciente, que é o quê? Insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória, tá aqui. Na sua identificação, você identificou insuficiência respiratória aguda. Quando você identifica insuficiência respiratória aguda, lembra que abre aquele pulmãozinho para vocês com várias possibilidades? E aí, você vai perguntar várias coisas e aí você acabou chegando de tudo aquilo que você fez na hipótese de edema agudo de pulmão. Beleza. E aí você vai perguntar mais, né, para o paciente, para acompanhante, para o paciente. E aí eles falaram que esse paciente era previamente rígido, ele não tinha absolutamente nada, não tomava nenhum remédio, ele não teve dor torácica, ele não tem edema de membro inferior, não tem turgência jugular, e quando você fez o POCO, você passou no coração e na veia jugular. Ele estava com o coração bom, e a veia jugular, perdão, e a veia cava dele estava colabando mais que 50%. Mais que 50%. Ficou errado ali. Mais que 50%. Ou seja, ele não tem nenhum sinal de hipervolemia. Então, eu tenho classicamente os sintomas, dispneia súbita, taquipneia, dessaturação, esforço respiratório, um paciente que não tem critérios de hipervolemia, eu dei o diagnóstico de edema agudo de pulmão. Como ele foi súbito, ele é previamente rígido, então eu estou diante de quê? De um edema agudo de pulmão do tipo escape. Então, se eu estou diante de um pulmão do tipo escape e eu já sei que ele não tem nenhum critério de hipervolemia, eu vou tratar apenas o escape. Qual que é a base do escape? VNI mais nitroglicerina. Vou iniciar a VNI para esse paciente imediatamente, na dose menor, e vou subindo rapidamente, à medida que ele vai tolerando até o máximo, que é de 20, se fosse papo de 20, né? E vou iniciar a nitroglicerina. Vou fazer a dose de ataque e já inicio a dose de manutenção. E vou procurar se tem alguma coisa que pode ter desencadeado isso, tá? Algum gatilho específico. Teoricamente, ele não tem nada. Parece que o gatilho dele foi a briga lá com a mulher dele. Brigou, o sistema simpático explodiu. O gatilho dele, aparentemente, foi a briga conjugal. E aí, à medida que esse paciente vai caindo a pressão chegou abaixo de 140 sistólica e ele teve uma melhora, eu vou diminuindo rapidamente o volume da nitroglicerina, a vazão, e também a pressão da VNI, até retirar esse paciente completamente da nitroglicerina e da VNI. Ops, esqueci que eu tinha colocado aqui as doses do negócio para vocês, perdão. Então, aqui, né, o CPAP, o BIPAP, o VNI e aqui a nitroglicerina. Após a resolução, esse paciente nosso ficou desconfigurado. Ai, detesto esse negócio. Ficou desconfigurado. Olha aqui, ó, ele saiu dessa carinha triste, tossindo, sofrendo, para essa carinha de pleno. Não sorri, mas está pleno. E aí, como ele não tem nenhum fator desencadeador que a gente precise tratar, provavelmente pelo quadro clínico, por tudo que a gente investigou, ele teve o fator desencadeador, foi numa briga conjugal que desencadeou o sistema simpático, e ele já resolveu o edema agudo de pulmão, esse paciente provavelmente vai receber alta, ele não vai precisar nem ficar internado.
Ou seja, ele chegou com insuficiência respiratória franca e foi para alta em questão de horas. Feliz da vida. Entenderam o caso clínico? Vou passar para o próximo. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Vou passar para o próximo. Próximo é nosso amigo Antoninho, Antônio Fagundes. Antônio tem 78 anos. Ele dá entrada no departamento de emergência de história prévia. Já falam comigo que ele é cardiopata, ou seja, tem insuficiência cardíaca. Ele tem um relato de dispneia progressiva. Ele estava já com uma dispneia e essa dispneia foi piorando nos últimos dias, associado com edema de membro inferior, associado com ortopneia, e hoje pela manhã ele evoluiu com uma dispneia importantíssima. E aí o SAMU chegou lá, mesma coisa, estava saturando 80 em ar ambiente, colocaram na MAF a 10, foi para 94. Chegou para mim com os mesmos dados vitais, com pressão de 190 por 80, com frequência cardíaca de 125, uma frequência respiratória de 32, saturando 94 na MAF a 10 litros e o choque index de 0,6. Então, você fez o mesmo processo, topografia, avaliação semiológica, ampliou o exame e abriu sua gaveta sindrômica. Na sua avaliação, você identificou que ele tinha crepitações difusas, tinha hiperpneia e tinha ultrassom, a mesma coisa do outro paciente. E aí a familiar relata que ele reclamou que nos últimos dias estava fazendo menos xixi do que o normal. Então, aqui você abriu sua gaveta sindrômica de insuficiência respiratória aguda. Vamos ver os principais diagnósticos diferenciais. E aí você, com a clínica do paciente, excluindo os outros diagnósticos, você deu um diagnóstico de edema agudo de pulmão para esse paciente. E aí, esse edema agudo de pulmão é um escape ou é um FOSP? A princípio, é um paciente que já é cardiopata, ele teve um quadro gradual de disfunção de dispneia, a dispneia foi piorando ao longo dos dias, né? E aí, supitou hoje, você vai fazer o ultrassom dele, né? Aquela hora do pulmão, acabou passando no coração e na veia cava. O coração tem hipocontratilidade, né? Ele já tem uma insuficiência cardíaca que você estimou a fração de ejeção de 45, e a veia cava dele está distendendo pouco, ou seja, está cheio de volume dentro da veia cava, ou seja, o paciente está hiperdinâmico. Então, você está diante de um FOSP, a gente ficou errado esse negócio aqui. Desconsidera essa nitroglicerina ataque e manutenção aqui, tá? Eu não consigo mexer aqui agora, não. Então, esse paciente tem um edema agudo do tipo FOSP. Qual que é a base do tratamento de edema agudo do tipo FOSP? Diurético. Eu tenho que tirar volume, então furosemida. Junto com a furosemida, a VNI para tirar volume de dentro do alvéolo para fora do alvéolo. E aí você vai usar nitroglicerina como adjuvante. E aí você não precisa fazer dose de ataque. Você pode fazer só manutenção para diminuir essa pós-carga dele. Esse paciente precisa de inotrópico? Não, porque apesar dele estar com edema agudo de pulmão pela insuficiência cardíaca, ele não tem choque cardiogênico associado. O choque index dele está ok, a pressão dele está ok, a perfusão dele está ok. Ele não tem nenhum sinal de choque, então por isso nós não vamos iniciar inotrópico para ele. Então aqui a gente vai tratar só o edema agudo de pulmão. Aí esse paciente, a gente tratou, fez a furosemida, que aí no caso é venosa, né? 2 a 3 vezes o valor que o paciente usa normalmente por via oral. Fez a VNI, iniciou com nitroglicerina. A partir do momento que esse paciente foi melhorando e chegou com a pressão diastólica abaixo de 140 e foi melhorando os sintomas, então a gente foi desmamando tudo até resolver o edema agudo de pulmão. Só que esse paciente, ele tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, ele vai ficar internado para fazer a compensação
da insuficiência cardíaca e achar o motivo que descompensou. Será que ele está com uma adesão medicamentosa? Será que foi alguma coisa, infecção ou outra coisa que desencadeou isso? Não sei, não é o escopo da aula. Mas ele vai ter que ficar internado para tratar o fator desencadeante da insuficiência cardíaca e compensar a insuficiência cardíaca, diferente do nosso outro paciente. Entenderam? Tá bom. Agora, peraí. Agora eu vou fechar essa aula, termina aqui, essa de edema agudo de pulmão. Termina aqui. E aí agora eu vou fechar e abrir de novo para a gente falar sobre rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Vou mandar o link lá no grupo agora para vocês. Só um momento.